Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E é isso. Tempo de conferência, parece que está chegando aí, de novo na Rede TV. Acho que a gente não precisa mais ficar tocando nesse assunto, né? A igreja, ela tá com dinheiro para ficar esbaldando, né, em rede aberta, para poder passar as conferências ou algumas das sessões. Para isso mesmo, puro marketing. Não pode passar sem a gente falar, isso é puro marketing para reter pessoas que vão contribuir com trabalho gratuito e com dinheiro para a corporação, e também com o objetivo de fazer com que mais pessoas aderem a essa corporação, que também ofereçam trabalho gratuito e dinheiro para essa corporação. É isso, para sustentar o luxo daqueles lá. E eu ouvi esses dias alguém aí falando em algum conteúdo que esse trabalho que a gente faz aqui e tal, a gente está escarnecendo a história de Joseph Smith, dos líderes da igreja. Quando eu ouço isso, eu preciso deixar isso claro. Escarnecer é muito diferente. Escarnecer é uma coisa muito negativa para algo tão real. Porque quando a gente fala assim, sabe, Joseph Smith, ele praticou poligamia, teve várias esposas, inclusive mulheres casadas de 14 anos. Aí as pessoas falam, pô, você está escarnecendo Joseph Smith. É uma realidade. É a mesma coisa que você chegar para alguém e falar assim, pô, a realidade está aqui, ó, tá aqui na minha mão, quer olhar? Ah, não, você está escarnecendo. Pô, eu só estou trazendo a verdade para você. Só que não. Você imagina que deveria ser o contrário, se realmente a verdade das coisas prevalecessem? Deveria ser como? A verdade está aqui. Então, na verdade, o que ensina na igreja é escarnecer, porque você fica contorcendo toda a verdade. Tá vendo como fica meio complicado quando você vai e fala, tá escarnecendo? Aí você vem e fala assim, pô, o Oaks chegou ele chegou da presidência, ele chegou em uma atividade, não lembro, uma conferência que era, e falou que pesquisar a história da igreja não é uma melhor maneira de estudar sobre ela. Como é que é então? Eu ficar cegamente em manuais azul, vermelho, aquilo lá que a corporação me coloca goela abaixo? É assim? Se for assim, poxa, então eu não quero. Ninguém deveria querer. Vocês entendem a ponto de um líder alto da corporação falar assim, ó, pesquisar sobre a gente não é a melhor forma de você saber sobre a gente. Não, só pega aqui, ó, um enlatado, aquilo que a gente colocou dentro dos pacotinhos e te entregou, levou para você. É só assim. Isso não funciona. Não deveria funcionar, mas é lógico, tem pessoas que ficam afetivamente, ou seja lá o que for, presas dentro disso aí. Aí você só fica lá, ingerindo os enlatados da corporação. Não tem jeito, acaba sendo isso. As pessoas às vezes falam também, as pessoas que falam mal, olha só, pra mim eu já falei que eu encaro isso como as verdades, só que a carapuça serve, aí você fala que tá falando mal da igreja. Porque a gente vem, coloca experiências, outras pessoas vêm aqui nos bate-papo, fala as coisas que acontecem com elas. Aí não, tá falando mal da... Não, é experiências. Quando as pessoas vêm também aqui e contam, são experiências delas. É isso, não diminui a experiência das pessoas, é o que elas viveram, elas não estão querendo diminuir nada, mas elas tiveram experiências que essa corporação proporcionou para elas que não são boas, muitas delas. Então é por isso que a gente traz para cá e acontece isso, as pessoas ficam falando. Mas o que eu tô querendo dizer é que tem pessoas que falam assim, as pessoas que vêm e falam essas coisas de Joseph Smith, da igreja, eles têm que parar de ofender Jesus Cristo assim. Vocês entendem que tem uma divisão muito, muito grande da história de Joseph Smith, da igreja mórmon e de Cristo em si. A história é bem separada aí. Mas eles tentam juntar tudo para falar assim, pô, se eu falar mal de Joseph Smith, que ele falou várias versões da primeira visão, que ele era polígamo, que ele inventou um dinheiro, criou um banco, deu calote, tudo tralalá, vão falar assim, olha, você tá indo contra Jesus Cristo. Não, é a história desse canalha. Mas agora você pegou pesado, é esse canalha, Joseph Smith. Agora, por que você envolve? Tô falando de tudo isso que Joseph Smith fez, estou falando de Jesus Cristo? O que é isso? Já falei várias vezes
que pessoas que sempre usaram Jesus Cristo como referência, a Bíblia em suas vidas, às vezes entra para a igreja, né, a igreja Mormon, e quando sai de lá, continuam acreditando, então não tem nada a ver. Por isso que eu falo, que a gente vem aqui e traz as verdades da igreja, as verdades da corporação Mormon, isso não tem nada a ver com criticar Cristo. Mas quem está lá dentro ouve falar alguma coisa, ele falou lá da poligamia de Joseph Smith, então ele está indo contra Cristo, porque você está associando Cristo com um canalha de Joseph Smith, por exemplo. Mas não tem nada a ver, entende? É muito separado isso aí, só que colocam tudo dentro de um caldeirão e querem misturar na hora que você vai ter alguma coisa ali. Isso acontece, é natural. Mas quando você for pensar sobre isso, eu queria que você analisasse, né? Analisasse mais nas coisas, e na hora que você vai tentar colocar isso para fora, aí você vem e fala, mas fala mal da igreja, está querendo polemizar e está escarnecendo. Que é isso? Que é isso? É só esses crápulas que às vezes, né? Tô falando muito, quando eu falo esses crápulas, muitos lá do começo da história da igreja. É difícil, porque às vezes as pessoas tentam passar o pano mesmo, é o que a gente sempre fala. Eu coloquei no canal, no YouTube, porque é um formato de vídeo, então não deu para fazer como podcast. Então no YouTube tá aquela partinha que a gente fez uma redublagem lá daquela parte do filme Rambo, né? E ali fala, né? Ele fala nos diálogos ali, chega de passar pano. E é isso mesmo. A gente passa tanto pano quanto tá dentro da igreja que a gente acaba misturando tudo. A pessoa vem e fala assim, eu aprendi isso sobre Joseph Smith, que é o fundador da igreja aqui, ó. Aí você fala, não, mas para com isso, aí é denegrir Jesus Cristo. Que é isso? O que tem a ver Jesus Cristo? Aí a pessoa sai da igreja, é a cultura de quem fica lá dentro. A pessoa sai da igreja porque descobriu uma porrada de coisas, e o que vão falar para ela? Abandonou Deus, Jesus Cristo. Que é isso? Às vezes não. Às vezes ela está procurando mais isso ainda, mais Deus, Jesus Cristo, saindo dessa corporação. E é isso que acontece. Já falei, né? Tem muita gente que também abandona a corporação, tipo assim, foi tão doído para ela, foi tão massacrante que ela nem quer mais acreditar em nada. E também está no seu direito. É isso. Mas não mistura as coisas, não mistura as coisas. Às vezes tem pessoas que falam também, líderes, né? Não podemos julgar a igreja, não podemos julgar a igreja pelos homens, pelo ato dos homens. Eu ouvi isso aí esses dias, fiquei abismado para alguém dentro da corporação falar isso. Não podemos julgar a igreja por causa de homens. Não, eu sei que tem muita coisa que a gente tem que separar. Mas olha só, separar tudo que Joseph Smith fez da igreja num momento desse, ou toda a história dela, não dá. É muito entrelaçado para você falar assim, tudo bem, até quem tenta compreender, né? Tudo bem, a poligamia, ele fez isso, mas tudo bem, é ele, a igreja é separada. Nada disso. A gente sabe que muitas corporações, elas levam, né, o DNA, a energia que o seu fundador despendeu ali para criar isso. Então a gente sabe que tem muita coisa de Joseph Smith por trás, depois já emendando com Brigham Young, que a gente já sabe também muita coisa sobre ele. É isso. Então chega de passar pano, igual o Rambo falou lá na redublagem, né? Chega de passar pano. É isso. Porque o que a gente mais faz na igreja é passar pano para as coisas. A gente tenta achar justificativa pra gente, não sei, é só justificativa. É justificativa atrás de justificativa. E para nós mesmos, que acreditam, muitas vezes, quantas vezes você lê algum livro, ou às vezes você pega alguma outra coisa, não sei o que tem, olha, eu tô falando sobre os mormons nesse livro. Aí a pessoa ele tá até dando referência histórica, historiador. Aí você começa a passar pano para você mesmo. Não, mas esse aqui deve ser um vendido, não sei o que tem, só quer polemizar. E é isso aí, você acaba passando pano para você mesmo, cara. Acontece tanto isso com a gente que a gente fica anestesiado a tal ponto de pode vir o que quiser, que agora eu sou invencível para a corporação. Eu sou o soldadinho que ela criou e pronto. Mas quando você cai na real, a rasteira dói. E é aí que você vai começar a ver. Lembra que a gente falou que só consegue enxergar como você vivia de verdade dando uns passos para trás. Então quando você sai, você começa a enxergar. Como é que eu fiz isso?
Por que eu era assim? Por que eu acreditei numa coisa... Quantas vezes... Acho que o que eu mais ouço depois que eu saí da corporação e falo com as pessoas, é as pessoas falarem assim, pô, como que eu acreditei nisso? Sem ideia. Acho que é a frase que eu mais ouço quando eu falo com pessoas que saíram da igreja. Como que eu pude acreditar? Porque você fica até abismado. Só que quando está lá, você não vê. Então você, com a recomendaçãozinha no bolso, mesmo da igreja, me ouvindo, você pode estar nessa fase. Tudo bem, você está no seu direito, no seu tempo, tudo no seu tempo. Mas e daí? Tem pessoas que já estão avançados, que tiveram uma história diferente. E não diminua a história de ninguém porque é diferente da sua. Careca de falar disso já. Então vamos fazer o seguinte. Esses assuntos nós temos que trazer mais para cá, reflexões. Eu estava pensando muito. Se a gente for trazer reflexões para cá, vai ter milhões de episódios que a gente vai falar, porque as reflexões são grandes para essas coisas. Mas é isso. Tá lá a igreja agora com a nova campanha de marketing. E é isso. Ela vai continuar fazendo, como toda corporação, empresa faz. É isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.